Rádio Mundial apresenta programa Nós e o Universo, a gênese da alma humana e seu desenvolvimento na Terra, com o cientista e escritor Luiz Roberto Dalpogetto e a pesquisadora da área de ciências humanas, Renata Gracioso. Nós e o Universo. Bom dia, pessoal, 7 horas 30 minutos, começando a primeira edição do programa Nós e o Universo dessa quinta-feira estranha, né? Meio friazinha, já garoando um pouquinho, 31/8. Começando então o programa Nós e o Universo e mais uma vez só com o Luiz Roberto, porque a dona Renata já está a caminho do nosso consultório, porque afinal de contas, como eu disse e brinquei no outro programa, alguém tem que trabalhar nessa terra aqui. Nos controles da nossa nave-mãe aqui, Pedro Lopes Martins, o homem da adega. Bom dia, Pedrão. E a gente começa o programa de hoje pedindo para você pegar lápis e papel para anotar o nosso WhatsApp, porque hoje o dia vai ser intenso e com certeza você vai querer participar do nosso bate-papo hoje aqui, porque a gente vai tratar de dois assuntos super interessantes. Um é o TDI, né? A gente vai continuar discutindo o TDI, a teoria do design inteligente, que agora começa a tomar espaço também na mídia mais popular, na mídia televisiva. Né? Eu já vou contar uma outra novidade a respeito também do TDI, o surgimento de uma sociedade aqui no Brasil para estudar esse tipo de coisa. O nosso grupo particular, o grupo de estudos do próprio programa Nós e o Universo também já está no ar aí, já a gente fala sobre isso. E a gente tem também hoje como assunto aqui discutir um pouco mais os efeitos, as consequências do eclipse do dia 21/8, uma vez que agora a gente tem um panorama mais completo e as consequências que realmente atingiram a bilhões de pessoas nesta última semana, tá certo? Mas antes de mais nada, deixa eu passar aqui o WhatsApp para vocês. É facinho de decorar, para quem não conseguiu pegar papel e caneta. Vamos lá, então, é o WhatsApp aqui de São Paulo, então tem o 11 na frente, 9898-66275. Eu vou repetir de um outro jeito, 9898-66, né, 66275. Esse é o WhatsApp do programa Nós e o Universo, para você ir participando com suas perguntas, né? E também os interessados nas matérias, nos materiais que eu vou comentar aqui agora, a gente pode estar enviando via WhatsApp para vocês os links para vocês poderem assistir ou até mesmo ler a respeito do que a gente vai conversar daqui a pouquinho aqui. E eu aproveito então, são 7 horas e 32 minutos agora, para mandar um abraço lá para o Renato, lá de Louveira, que mandou uma pauta para a gente legal, para a gente estar conversando, discutindo. Viu, Renato? A gente vai falar sobre a nosofrologia e a sofrologia no programa da tarde hoje, tá bom? Então não perca, inclusive tem live hoje, ou seja, você vai poder assistir a gente também pelo Facebook ao vivo e a gente vai conversar sobre a nosofrologia e a sofrologia. E eu aproveito também para mandar um forte abraço para essa lista imensa de ouvintes que está aqui agora, tá? Um abraço para a Fabiana Lippe, um abraço para a Suzeri, um abraço para o Marcelo Pimentel lá do Ipiranga, um abraço para a Malu lá da cidade de Crato, no Ceará, um abraço, um beijo para a Maíla lá do Jardim Brasília, um abraço para a Karina, terapeuta, para a Valquíria, para o Geraldo, que é o nosso colega comunicador lá na cidade de Panelas, da FM Jesus. Abraço, Geraldão. O Lailson, ufólogo, amigo da gente também, um abraço, Lailson. A Fabiola, a Lucimaria, a Sandra Oliveira, a Terezinha, o Felipe e a Cristina, um abraço para vocês. A dona Carmen, lá da Zona Leste, a Maria Moura do Tremembé, o Rafael que faz aí a coleta de lixo eletrônico. Rafa, grande ideia e muito importante nos dias de hoje, Rafa, super abraço para você. A Pauline lá de Volta Redonda e um abraço também para a Silvana de Guaianazes. E óbvio que eu não podia deixar de começar essa primeira edição do programa Nós e o Universo de hoje, sem mandar um beijo, um abraço para as minhas meninas que estão aí correndo de um lado para o outro, para a Tata e para a Bia, tá bom? Então é isso aí, 7h34 e a gente começa então discutindo nesse programa de hoje sobre, mais uma vez, a questão da teoria do design inteligente. Em programas passados, aliás, para dizer a verdade, diversos programas passados, a gente conversou muito sobre a teoria do design inteligente. E a teoria do design inteligente, como já muitos sabem, é um braço da ciência moderna que acredita
na possibilidade da atuação de uma força inteligente no que diz respeito, por exemplo, ao surgimento da vida no nosso mundo. Isso tudo baseado em dados científicos. Que dados seriam esses? Lá no início da formação do nosso mundo, do nosso planeta, há 5 bilhões de anos atrás, na verdade, na altura dos 3,5 bilhões de anos, aquela que teria sido a primeira célula, né, o primeiro organismo vivo no nosso mundo, se desenvolveu de maneira, eu vou colocar bem entre aspas assim, espontânea. Justamente por conta dessa espontaneidade, que sempre criou uma divergência dentro da comunidade científica, num determinado momento, para ser preciso, em 1993, a comunidade científica uma parte dela chegou à conclusão de que aquela célulazinha não poderia ter se desenvolvido sem que alguém tivesse atuado na programação celular dela. Tá? Para falar bem a grosso modo. E aí, então, o que aconteceu? Parte dos cientistas decidiram acreditar piamente nessa possibilidade e formaram, então, um grupo chamado Teóricos do Design Inteligente. E o outro grupo continuou apoiado nas teorias darwinistas ou teoria sintética da evolução, como muitos gostam até de dizer. E, de qualquer maneira, isso foi muito importante para nós, de modo geral, porque foi a primeira vez que a ciência assinalou para a possibilidade da existência de algo sobrenatural envolvendo a nossa existência aqui na Terra. E nós, particularmente, até por conta da nossa formação na área científica e tudo mais, a gente escolheu um lado para ficar e nós escolhemos o lado do TDI, porque nós realmente entendemos e acreditamos que a célula, por exemplo, não teria conseguido espontaneamente se multiplicar e se diversificar a ponto de criar essa variedade biológica que a gente tem aqui hoje no nosso mundo. E por isso mesmo, o TDI vem ganhando muita força, na mídia principalmente, e não é aqui no Brasil, é no mundo todo. E, como o Brasil não podia ficar para trás nessa história, num determinado momento, isso há bem pouco tempo atrás, surge então a Sociedade Brasileira dos Teóricos do Design Inteligente, ou Sociedade Brasileira do TDI, como o pessoal costuma chamar. E essa sociedade é aberta a quem se interessar para participar das discussões a respeito do design inteligente. É interessante destacar também que essa sociedade já congrega, inclusive, o apoio institucional e até financeiro de universidades aqui de São Paulo, para vocês perceberem o grau de importância que isso tem hoje para a sociedade moderna. Então, não fique de fora, né? Vá pesquisar sobre o TDI e quem quiser, e for ouvinte aqui do programa, inclusive, tem a oportunidade de participar de um grupo de estudos que nós formamos dentro do WhatsApp para facilitar, obviamente, a troca de informações, a troca de ideias sobre esse assunto. O número é o mesmo, vou até aproveitar para repetir, 9898-66275. É uma participação isenta de qualquer tipo de custo ou ônus, enfim. Basta que você tenha um pouquinho de tempo para semanalmente discutir com a gente algumas questões relacionadas a esse assunto. Esse assunto, TDI, é o central, mas a gente pode discutir coisas ao redor dele. Tá? Células-tronco, uma série de outras situações que estão correlacionadas ao TDI. Por isso, participe aí junto com a gente no 9898-66275. Peça para participar do GPED, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa do Design Inteligente. Não fique de fora dessa discussão sobre o TDI. Aproveito para lembrá-los também que, como é uma teoria mundial, uma teoria criada por cientistas, é claro que, dependendo da região, dependendo de uma série de outras questões, até culturais, algumas pessoas pegam o TDI e derivam dele, né, fazem uma espécie de adaptação ao seu entendimento. E não seria diferente aqui no Brasil. A própria Sociedade Brasileira do Design Inteligente, ela tem uma característica mais criacionista, ou seja, ao passo que o TDI se preocupa em teorizar a possibilidade de uma interferência, de uma força inteligente sobre, por exemplo, o desenvolvimento da vida no nosso mundo, né, a reprogramação celular e tudo mais, algumas pessoas da própria Sociedade Brasileira do TDI tendem a acreditar que é Deus e ponto final. É aquele Deus que a Igreja Católica falou e por isso mesmo fica com um pouquinho, fica com esse arzinho de criacionismo. Tá? Mas cada um é cada um.
né? Nós aqui, por exemplo, no programa Nós Universo, dentro do grupo GPED, nós somos mais conservadores, ou seja, a gente tem andado par e passo com a ciência. Então, na medida que a ciência vai conseguindo provar as coisas, a gente vai evoluindo junto com ela. Então, nossa mente e nosso coração estão abertos às possibilidades todas, que na medida em que a ciência vai trabalhando, com certeza vão aparecer, vão surgir e vão completar essa lacuna tão importante dentro da existência humana, que é descobrir as nossas origens, né? Quem é o nosso Criador e daí para frente, tá certo? Então esse foi o primeiro assunto de hoje, né? TDI, conforme a gente havia já comentado. O segundo assunto, gente, esse também super importante, são 7 horas e 40 minutos para você que está aí preocupado com o horário, precisando sair de casa ou está aí no trânsito agora, 7h40 aqui no programa Nós Universo, na sua Rádio Mundial. Olha só, semana passada a gente falou um pouquinho sobre o eclipse ocorrido em 21/8, que foi na segunda-feira. A gente emitiu tipo um boletim para o pessoal que estava cadastrado com a gente no WhatsApp, no Facebook e tal, dizendo que era para tomar um certo cuidado, porque seria um dia meio atípico, né? Reações mais voltadas ao violento em relação às pessoas poderiam acontecer. Nós até pedimos para que as pessoas não tomassem decisões importantes naquele dia, deixassem para os dias seguintes. E qual não foi nossa surpresa quando nós começamos a receber mensagens dos nossos ouvintes descrevendo situações, às vezes até inenarráveis, de tão surpreendentes que são, ou que foram. E dentro desse panorama, né, de surpresas e acontecimentos, a gente teve a oportunidade de receber relatos que versavam desde distúrbios físicos, dores de cabeça muito fortes, disfunção gástrica, passando por situações de angústia que começaram do nada e foram embora do nada, peso no peito, taquicardias, no dia 21, no dia 22 e no dia 23, os dias mais fortes desses efeitos. Chegando, inclusive, a surtos de depressão, a surtos de violência, entre outras coisas. Então, muita gente, inclusive depois do programa na quinta-feira, continuou passando para a gente informações a esse respeito, né, narrando situações esquisitíssimas e pedindo uma explicação. E é por isso que agora, às 7 horas e 42 minutos, a gente aproveita para explicar um pouquinho mais sobre os efeitos sentidos nesse sentido, em função do eclipse lá do dia 21. Veja, o nosso planeta é cercado de magnetismo. Né? Esse magnetismo é aquele magnetismo, por exemplo, que orienta a bússola, que todo mundo conhece, já ouviu falar em algum momento. Mas o que talvez você não saiba é que o organismo humano, na verdade todo organismo vivo, emite algum tipo de magnetismo. Ele tem uma frequência vibratória, essa frequência vibratória muitas vezes ela é perceptível na forma magnética. Inclusive, há dois séculos atrás, ou seja, no final do século XIX, um cientista chamado Mesmer, investigou muito essa questão do magnetismo animal, do magnetismo humano. E isso foi muito importante para a gente começar a entender alguns fenômenos que ocorriam em relação aos seres humanos e coisas que estavam assim mais para o lado da física e da matéria. De qualquer maneira, ficou claro para todos nós, inclusive, de que o fato de sermos magnéticos também e correlacionados ao magnetismo da Terra, naquele alinhamento entre Sol, Lua e Terra, houve de fato um distúrbio, um pico muito alto nesse fluxo magnético, sem contar as emissões do Sol, que também foram exacerbadas, foram extremamente altas no dia do eclipse, e isso também influencia esse magnetismo todo aqui na Terra, fazendo e chegando ao ponto de que os organismos vivos sofressem alterações psicobiofisiológicas, ou seja, no âmbito psíquico, no âmbito fisiológico e no âmbito biológico. Para resumir bem a história, é mais ou menos assim. Além daquelas coisas que eu falei, muita gente que estava para dar à luz mês que vem, por exemplo, já deu à luz esse mês, justamente por causa disso. Esses alinhamentos, essa mudança na força gravitacional, esses picos magnéticos influenciam a vida aqui no nosso planeta. Tanto é verdade
Viu, Pepe? Daqui a pouco a gente já para. Tanto é verdade, pessoal, que os estudos da NASA, por exemplo, em manter as estações espaciais em órbita da Terra, para estudar o comportamento humano, fisiológico, na ausência da gravidade, como eles costumam dizer, não é só por causa da ausência de gravidade. É por causa da ausência ou da interferência do magnetismo terrestre, do geomagnetismo, como a gente fala, sobre a vida humana ou sobre a vida animal aqui na Terra. A ausência disso, ou a mudança em relação a isso, interfere barbaramente no nosso comportamento de um modo geral. Por isso mesmo, as estações espaciais foram criadas para testar e observar, né, e aprender com essa ausência do fluxo magnético. Beleza, Pedrão? Estamos saindo rapidinho para um intervalozinho, a gente volta já já com mais Nós e o Universo para vocês. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. É isso aí, pessoal, 7 horas e 46 minutos, você está no programa Nós e o Universo aqui pela sua Rádio Mundial. E aproveite também para nos conhecer um pouco melhor, conhecer um pouquinho as diretrizes do nosso programa, como a gente funciona, com o que a gente trabalha, lá no nosso site, nós e o universo, @outlook. Perdão, esse é o e-mail, outlook.com, esse é o e-mail, então vou repetir, noseuniverso@outlook.com. O nosso site não é diferente, Nós e o Universo, www.noseuniverso.com.br. Tá vendo? As meninas, como eu sempre digo, fazem uma falta por aqui que você não imagina. Não é só no aspecto afetivo, mas é também no aspecto prático. Pessoal, nosso WhatsApp é o 9898-66275. Ligue, participe. Tendo dúvidas ou curiosidades ou até mais interesse sobre esse tipo de assunto que a gente está discutindo aqui, é só pedir que a gente manda pelo WhatsApp para você os links para você poder assistir e ler as matérias a respeito desses assuntos. Então a gente falava há pouco sobre as consequências do eclipse ocorrido no dia 21/8, explicando de uma forma mais científica de como ele ocorreu e como ele interferiu nas pessoas, explicando fenômenos como surtos de depressão, surtos de violência, também que pegou desde dor de barriga, dor de cabeça, sensação de angústia profunda, pesadelos e outras coisas que foram narradas pelos nossos ouvintes em função disso. Os efeitos desse fenômeno só vieram a extinguir há pouco mais de 48 horas. Quer dizer, praticamente 6 dias aí de efeitos colaterais em razão dessa modificação no fluxo magnético da Terra, tá certo? Influenciando aí os nossos corpos, durante esse fenômeno, né? E isso é muito importante. Agora, por que a gente comenta sempre sobre esse tipo de coisa aqui? Bom, primeiro que é a cara do programa Nós e o Universo, é o nosso viés de trabalho. A gente gosta de trazer informações verificadas de cunho científico para que você comece a despertar um pouquinho para as outras coisas que, lamentavelmente, a mídia não tem condição de trazer no dia a dia. Então você liga a televisão, você encontra, sei lá, Lava Jato quase todos os dias, né? Poucas notícias boas, poucas coisas que possam agregar a tua forma de ser e de existir, de pensar. E aí vem um programa Nós e o Universo com esse tipo de pauta para te fazer lembrar que não só a gente não pode viver só em função de correr atrás do nosso ganha-pão e de pagar as contas. Estou dizendo para deixar de pagar a conta, essa não é a ideia. Mas varie um pouco, olhe um pouco para o céu, pense um pouco em você, pense um pouco na nossa raça, para você sair um pouquinho desse automático que às vezes a gente entra e acaba se perdendo, né? E para finalizar o nosso assunto relacionado aí aos fenômenos astrofísicos, a gente pode falar também um pouquinho sobre algo que vai acontecer no mês que vem. No dia 12 de outubro, acho que é dia das crianças, se não me engano, acho que é isso mesmo, a NASA vai fazer um teste
em relação a um programa que eles já desenvolvem há uns 3 anos, que tem por objetivo prevenir a chegada ou impacto de corpos celestes do tipo meteorito, pequenos asteroides, esse tipo de coisa, com a superfície terrestre. O motivo vocês já até podem imaginar, né? Vocês sabem que no passado a Terra foi muito bombardeada por esse tipo de corpo celeste, justamente porque inclusive um deles determinou a extinção praticamente dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás, e existe sempre aquele temor de que a gente desapareça do planeta caso aconteça de um desses bater por aqui. Então a NASA, como eu estava dizendo, há 3 anos vem desenvolvendo um programa para tentar desviar a rota de um desses corpos celestes na medida em que este venha vindo na direção do planeta em rota de colisão, em rota de impacto. E no dia 12 agora de outubro, existe um asteroide que mede de 9 a 30 metros de diâmetro, vindo na direção da Terra, mas ele vai passar ao largo. Esse ao largo é, para vocês terem uma ideia, entre 6.626 quilômetros e 224 mil quilômetros, que seria o equivalente a mais ou menos 1/4 da distância entre a Terra e a Lua. Ele vai passar ao largo, ou seja, vai passar perto da Terra, e a NASA vai testar então o seu sistema de repulsão, vai tentar desviar ele da rota dele para mais longe, para testar o programa que eles estão desenvolvendo. Eles acham que é uma oportunidade rara. Por que eu estou comentando sobre isso hoje? É porque, caso você não saiba, corpos celestes que se aproximam do nosso planeta, por mais, dependendo da sua massa, ou seja, do seu tamanho e outras coisas, ele pode vir a alterar o comportamento geomagnético da Terra. Isso quer dizer o seguinte, se eu acabei de falar agora há pouco, que o alinhamento, o eclipse, gerou de fato distúrbios fisiológicos, biofisiológicos, inevitavelmente um corpo celeste um pouco maior, passando ao largo, não precisa nem bater, passando ao largo da Terra, pode trazer mudanças impressionantes ao nosso modo de vida. Por isso mesmo, a NASA, preocupada com isso, como eu estava dizendo, agora no dia 12 vai testar esse programa de desvio de rota aí de corpos celestes que vêm na nossa direção. Fiquem de olho, não esqueçam da data, obviamente isso vai ser divulgado de alguma maneira. A gente está acompanhando isso através do site da própria NASA para ver aí o comportamento desse programa, para ver a eficácia dele ou não, né, nessa questão aí. Tomara que funcione direitinho, né? Já pensou? Nessa altura do campeonato, que a gente menos precisa é um meteorito caindo aqui. Vocês lembram, acho que há 2 anos atrás, uns 2 ou 3 caíram numa cidade russa, causando feridos, mais de 1.000 pessoas ali tiveram algum tipo de consequência, algum tipo de, não sei se de ferimentos ou de consequências em função do impacto dos meteoritos naquela cidade. Mas enfim, teve consequências ali bastante indesejáveis para essa situação. E é isso aí. 7 horas e 52 minutos, aliás, agora 7h53, a gente está caminhando para o finalzinho do programa e eu aproveito para lembrar a vocês que a gente volta hoje às 4h30 da tarde, na segunda edição do programa Nós Universo. Lembrando que hoje à tarde a gente vai conversar sobre a nosofrologia, que foi colocada aí como sugestão pelo nosso ouvinte, o Renato, lá de Louveira. Um abraço mais uma vez, Renato. E a gente volta então mais tarde, às 16h30. Não percam, ao vivo também, pelo Facebook, com mais uma edição do programa Nós Universo. Tá certo? Pedrão, muito obrigado pelo apoio. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela audiência. A gente se encontra mais tarde hoje, às 4h30 da tarde, na segunda edição do programa Nós Universo. Um abração, um beijo para todos vocês.